Bom, boa noite, povo de Deus. Com muita alegria que venho fazer essa apresentação aqui do nosso curso, para que nós possamos nos tornar cada vez melhores servos de Deus, melhores catequistas. Bom, eu me chamo Johnny, eu sou catequista há 20 anos aqui no Santuário de Aparecidinha, em Sorocaba. Juntamente com a coordenação da catequese e também aqui com a autorização do padre, as bênçãos do nosso pároco, padre Ricardo Chisolini, nós estamos aqui fazendo então esse curso de formação catequética, mais voltado à Sagrada Escritura e ao catecismo da Igreja Católica. É importante nós sabermos, né, que como catequistas, nós temos responsabilidade diante de Deus e de toda a igreja para poder justamente conduzir essas crianças, esses jovens adultos, esses catecúmenos ao encontro do divino. Não somente a nos encontrar como catequistas, como paroquianos, mas principalmente que eles possam ser conduzidos ao Senhor. As aulas, elas já estão acontecendo, elas iniciaram há algumas semanas, porém, como nós tivemos várias admissões ali por parte de outros participantes, catequistas, paroquianos que se interessaram pelo tema, eu estou fazendo essa gravação das aulas. Então, é mais para que todos possam estar ali no mesmo, na mesma linha, né, de pensamento, mesmo patamar, que ninguém fique para trás nessa questão. Eu vou estar disponibilizando essas aulas. Por enquanto, elas seguem, né, de modo privado, então se você está com um link de acesso, é justamente porque ou você faz parte do curso ou alguém te enviou, e isso não há problema, tudo bem? É importante que você tenha isso como introdução ao mundo catequético e principalmente como ser um bom cristão. Essa primeira aula, ela tende a ser um pouquinho mais curta, né? É mais para que nós possamos entender aqui a motivação, né? Essa introdução justamente ao curso, né? Como que ele vai se comportar, como que ele foi montado e qual o intuito, né? Para o qual ele foi montado. Uma certeza que nós temos que sempre ter é justamente essa certeza fundamental de que toda a autêntica formação catequética ela nasce de uma certeza: Deus falou. Ele não permaneceu distante da humanidade, né? Essa é a essência da revelação. Então, quando nós falamos, né, de Deus, nós falamos sobre Deus, né, para os nossos catequizandos, mas também nós falamos com Deus sobre os nossos catequizandos, justamente porque Deus se revela, né, ele se faz presente junto de nós, então nós temos essa possibilidade. Nós temos aqui, né, o itinerário da fé. Como que essa formação ela foi montada? Ela foi estruturada para conduzir o catequista a um grande itinerário, né, percorrendo a mesma pedagogia presente nas Sagradas Escrituras. Caminharemos da promessa ao cumprimento, da figura à realidade, a antiga criação à nova criação definitiva em Jesus Cristo. A Bíblia ela não é só um conjunto de livros do passado, mas um testemunho vivo da ação de Deus que ilumina a Igreja Católica. Então, é importante nós pensarmos assim, esse período que vamos passar juntos, todos esses encontros que teremos, eles são justamente montados aos mesmos moldes que Deus faz a sua pedagogia, né? Que ele se apresenta, que ele se revela aos discípulos, se revela aos profetas, se revela aos patriarcas, né? Então, toda a formação ela foi montada justamente com esse pensamento. Como eu posso apresentar a Deus da forma que o povo foi conhecendo ele? Né? Então, dessa forma, nós temos esse itinerário. E toda essa formação ela é dividida em módulos. Tá? Então,
Cada módulo tem aproximadamente 4 a 5 aulas, tá? A maioria deles são 4 aulas. Essas aulas elas têm duração de 1 hora e meia. Os vídeos eles serão um pouco mais curtos, justamente por conta da ausência da interação ali, né, com os demais participantes. Mas todo o conteúdo passado, tudo que está sendo gravado aqui nesse dia, ele também já foi passado ali nas nossas aulas, tá? Não estamos muito avançados, né? Estamos apenas ali na segunda, encaminhando ali para o segundo encontro, mas já é a terceira aula, né, que a gente vai receber ali. Então, todo o curso ele foi montado separando ali os módulos, né? No primeiro módulo nós temos Deus fala, né? Então o fundamento de toda a catequese. Neste módulo compreendemos como se comunica, como Deus se comunica e como a Escritura foi formada, transmitida e interpretada pela Igreja, tradição e magistério. Uma coisa que é sempre muito importante a gente ter em mente é que não temos como falar sobre Sagrada Escritura para qualquer pessoa, para qualquer catequizando, sem trabalhar a tradição e o magistério. Os três, eles andam em conjunto, né? Os três são justamente a base da igreja, né? A Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Se eu isolo qualquer um deles ali, eu viro um extremista, né? Então, se eu isolo somente ali a Sagrada Escritura, eu tenho o mesmo pensamento do protestantismo, né? Sola Escritura. Se eu isolo somente a tradição, eu viro ali normalmente como os radicais tradicionalistas, né? Ou se eu isolo apenas o magistério, eu viro um clericalista, né? Ou seja, onde nenhum leigo tem posicionamento, onde nenhum leigo pode falar. Então, se um santo não foi um ministro ordenado, né? Por exemplo, não se eu falo, por exemplo, de uh, Carlo Acutis, né? Que faleceu ali aos 16 anos. Ele não foi um sacerdote, né? Era um menino, era um jovem, né? Dependendo da forma que eu interpreto o magistério, que eu interpreto a tradição, esse menino, ele, para mim, ele não vai ter nenhum tipo de validade dentro deste pensamento. Por quê? Eu só vou prestar atenção naqueles santos que foram padres. Então, vou falar de é, Santo Curadars, eu vou falar de São João Bosco, eu vou falar dos santos apóstolos, né, que são a base ali da igreja. Então, é por isso que é importante nós sempre trabalharmos os três caminhos em conjunto. A Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Uma não funciona sem a outra. Tudo bem? Cristo principalmente como centro, a palavra viva, inspirada e atual, cujo centro absoluto é Jesus. E justamente nós precisamos ver que Jesus, ele é realmente esse centro da nossa escritura, ele é o centro da palavra de Deus, desde Gênesis ao Apocalipse. Nós falamos sobre ele, né? Tudo que nós falamos, tudo que nós lemos é sobre esse próprio Cristo, né? E também um ponto que nós vamos sempre trabalhar aqui é esse horizonte mariológico, né? Nós somos uma paróquia mariana, né? Nós somos um setor mariano, então é sempre importante também nós termos essa visão mariológica. Então, onde Maria entra nesse ponto? Onde Maria é contemplada, né? Primeiro, ela é contemplada como a nova Eva, como a filha de Sião, como a filha da promessa. Ela é representada, né? Ela é pré-figurada nas grandes figuras ali do Antigo Testamento, como Ruth, Judite, a Rebeca, né? Então, quando nós pegamos todas essas principais figuras aqui do Antigo Testamento, nós temos uma pré-figuração de Maria. No segundo módulo, aí sim, efetivamente, nós entramos ali no assunto da Sagrada Escritura. Tá? Então, no módulo 2, a gente vai falar ali especificamente sobre o Antigo Testamento. Né? Então, como foi essa preparação do coração? Né? Como que nós percorremos a criação, a queda, os patriarcas, o êxodo, a lei, os profetas, a sabedoria. Né? A antiga aliança revela um Deus que educa o seu povo de forma sublime. Essa etapa é divina e fundamental para preparar o coração da humanidade
e para a vinda e o reconhecimento do Messias. É, um ponto que também nós precisamos sempre observar é: existe infelizmente, um pensamento muito grande dentro da igreja, né? Tem sido cada vez mais reforçado, infelizmente, mas é justamente dessa diferenciação do Deus do Antigo Testamento e do Deus do Novo Testamento, né? Quando nós separamos Deus de duas formas, né? O Deus que é louvado na Bíblia, o Deus El, que é louvado na Bíblia, nós separamos entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, nós temos esse pensamento de que são dois deuses completamente diferentes, né? Um Deus que do Antigo Testamento só castiga o seu povo, né? E depois um Deus do Novo Testamento que é paz e amor, que não julga as pessoas, que não, ele é o mesmo Deus. O importante é nós pensarmos como que Deus ele vai nos orientar, né, no Antigo Testamento e como Deus vai orientar esse povo no Novo Testamento. Então, se você for pensar, por exemplo, este Deus que passa a julgar os homens, né, ali nos livros históricos, a partir do livro de Josué, onde esse povo precisa ser educado, esse povo que vive muitas vezes um sincretismo religioso, onde faz a mistura de várias crenças, de várias religiões, como que nós podemos educar esse povo, né? Depois, nós vamos pegar ali um povo que fica totalmente fundamentalista, e esse povo precisa voltar às suas raízes ali, reconhecer que é pó, reconhecer para que Deus coloca os seus mandamentos, né? E aí é esse Deus que ele vai mudar a sua forma de orientar, de educar o seu povo ali no Novo Testamento. Então entende como são ambientes diferentes? A mesma situação de que quando você pega, por exemplo, fazer um exercício de imaginação. Qual seria a pedagogia de Deus para o mundo de hoje? Um mundo que muitas vezes não acredita em Deus, ou acredita em todos os deuses, né? Como o sincretismo religioso ali. Um mundo em que acha que cada um é o próprio Deus, que cada um pode ter a sua própria igreja personalizada, né, e particular. Então, é imaginar justamente isso. Né? Se nós tivéssemos, né, claro, é só um exercício de de imaginação, mas se nós tivéssemos uma visão, né, uma interpretação ali, como que Deus apareceria para nós e como que ele nos educaria, como que ele nos aproximaria dele. Né? Então é muito importante a gente pensar justamente dessa forma. A diferença do Antigo e do Novo Testamento são realidades diferentes deste mesmo povo, dessa mesma descendência que precisa ser educada e aproximada, né, do seu amor ali. E uma dimensão, né, passando ali para a segunda parte do Antigo Testamento, uma dimensão profética e qual é a sua tipologia, né? Cada acontecimento carrega uma prefiguração. Isaac aponta para o filho oferecido. O cordeiro pascal anuncia o cordeiro definitivo. A arca da aliança, ela prefigura Maria, né? Mas também ela prefigura, né, quando você pega ali o desenho, as dimensões do Antigo Testamento, da arca da aliança, perdão, ela lembra muito ali o paraíso, né? O jardim do Éden ali do Gênesis, né? Então, quando nós temos essa visão, aí o Êxodo ele antecipa a libertação definitiva, né? Ou seja, toda a Escritura ela converge silenciosamente para algo maior. Então, além dela ser um livro que contém a história do mundo, não é um livro de história, ela contém a história do mundo, ela sempre vai nos levar para algo maior, ela sempre vai levar a gente para é, um algo muito mais profundo. Ok? Então, vamos lá. Para o módulo 3, aí nós adentraremos ali ao Novo Testamento. Então, justamente ver esse cumprimento da promessa. Né? Então, como eu havia comentado, quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vemos que ele aponta para o Cristo. Né?
E o Cristo, para que ele possa ser, né, reconhecido, ele precisava dessa orientação. Tanto que aqueles que estavam muito bem atentos aos profetas, muito bem atentos ali ao sinais de Deus, né, no passado, reconhecem esse Cristo, esse Messias, quando vem. Né? Então, ele reconhece aquele texto, aquele Messias que é citado por Isaías quando ele faz ali todas as suas profecias. Né? Uma coisa que é importante a gente lembrar é, por exemplo, na ressurreição de Cristo, quando nós pegamos a passagem dos discípulos de Emaús, Jesus, ele caminha com aqueles discípulos, os discípulos estão tristes, Jesus senta com eles, né, senta assim, né, no lugar de quem está explicando, né, então durante esse processo, e é onde ele mostra que todas as escrituras, desde os patriarcas até os profetas, toda a escritura falava sobre esse Cristo e sobre tudo que ele deveria passar. Então, quando os discípulos reconhecem ele ao partir do pão, a primeira coisa que eles vão falar é: não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? Então, quando nós temos esse entendimento de que o Antigo Testamento ele vem para que o cumprimento do Novo Testamento seja ocorrido, seja reconhecido, nós precisamos entender justamente onde Cristo aparece nessa história, né? Diversas vezes ali como pré-figurações, mas principalmente vendo que é uma história linear. Né? Então, quando Deus primeiro ele se revela de uma forma inalcançável, né? Então um Deus que não tem forma, um Deus que não tem um nome, né? Não é citado o nome dele, é um Deus que se revela, que se manifesta através da sua própria criação, através dos profetas, através da natureza, através dos fenômenos, né, naturais, e depois esse Deus ele se revela, né, pessoalmente, né? Aí sim ele tem uma forma, ele tem um rosto, ele tem uma voz, é onde nós conhecemos esse Deus, né? Presencialmente, onde nós conhecemos esse Deus ali como era prometido, né? E aí realmente o Novo Testamento é onde a gente chega ao centro da fé. Né? Jesus Cristo, ele é toda essa promessa da antiga aliança que encontra a sua realização perfeita. Sua encarnação inaugura o reino e a nova criação. O mistério pascal realiza a redenção do homem. A igreja, corpo de Cristo, prolonga a sua presença. E os sacramentos comunicam a vida nova e a graça. E daí, módulo 4, né, nós vamos falar efetivamente ali da vida catequética. Né? Mas você pode pensar assim, Johnny, eu não sei se eu tenho aptidão para ser catequista, se eu tenho aptidão é, para ministrar, né, um encontro, uma aula de catequese. Como que eu vou fazer essa formação? Esse módulo ele não é somente para o catequista ministerial, aquele que está em sala de aula, mas é justamente para a gente pensar em como nós somos catequistas em todo momento. Como nós somos catequistas a cada momento em que nós falamos de Deus, a cada vez que nós testemunhamos esse Deus. Né? Se você é pai de família, você é um catequista dentro da sua casa. Se você trabalha com alguém, né? Se você não trabalha sozinho, você é catequista onde você trabalha. Então, toda vez que você manifesta Deus, toda vez que você apresenta Deus, toda vez que você vive como um cristão, você está sendo catequista. Eu gosto muito de uma passagem, de uma fala de São Francisco de Assis que diz: pregai o evangelho a todo momento. Se for preciso, use palavras. Ou seja, você viver esse evangelho, né? Você mostrar nos seus atos esse evangelho, ele é muito mais importante, ele é muito mais abrangente do que a gente sentar dentro de uma sala de aula ou sentar numa mesa e ali dar ali a sua catequese. Você mostrar isso na sua vida
ele acaba tendo muito mais impacto do que propriamente você falar ali. Então, claro, né, dentro da sala de aula, como um processo catequético, ele é muito importante e faz parte da nossa vida como um cristão católico, né? Mas é pensar que ele vai muito mais além, né, do que nós temos ali dentro do casarão, dentro das nossas salas, né? Qual é a vocação do catequista? A escritura é, recebida torna-se uma escritura anunciada. O catequista é um formador de discípulos, testemunha e servidor, guiado pelo próprio diretório. O mundo contemporâneo, compreender os desafios atuais e conseguir transmitir hoje, com fidelidade doutrinal, uma linguagem viva, a mesma fé apostólica. Né? E sempre o horizonte mariano, a reflexão da Mariologia, contemplar a Virgem Maria na Escritura e na tradição como mãe da Igreja e a discípula perfeita. Então, aqui é justamente a gente pegar o diretório da catequese, né, o diretório que foi promulgado ali pelo Papa Francisco, e ali nós aprofundarmos sobre a vocação do catequista, sobre as exigências que a Igreja faz a cada um de nós catequistas, né? Uma coisa que o documento frisa muito, né, ele é muito incisivo nesse ponto, é justamente sobre a santidade do catequista. Né? Eu não tenho como apresentar para o outro a santidade, caminhar o outro para a santidade se eu também não for santo. Né? Da mesma forma que eu não consigo conduzir um catequizando, conduzir um catecúmeno ao encontro com Deus se eu não tive esse encontro. Né? Então, justamente por isso que a gente vai passar por essa vida eclesial, sobre esse módulo, né, do documento da catequese, tá? O diretório da catequese. E daí, por fim, módulo 5 é onde nós vamos falar efetivamente sobre o catecismo da Igreja Católica. A arquitetura da fé. Nesse quinto módulo encontramos no catecismo a síntese orgânica de toda a caminhada. Ele não substitui a escritura, mas ele brota dela. Né? O catecismo interpreta e organiza a regra segura da fé, estruturando a vida cristã em 4 grandes pilares inseparáveis: aquilo que a igreja crê, aquilo que a igreja celebra, a vida nova em Cristo e, Senhor, ensina-nos a rezar.